Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma Aventuras do Mineirinho. Hoje nós vamos aqui de feijão tropeiro, um feijão bem recheado, bem suculento. E eu vou mostrar aqui para vocês aqui os nossos ingredientes aqui, ó. Ó, bacon, bastante bacon aqui. Calabresa, né? Temos aqui também linguicinha de pernil, linguiça de porco, né? Uma bananinha da terra aqui, né? Que a gente vai fritar daqui a pouco. Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Temos a nossa couve, que eu vou ensinar um segredinho dessa couve aqui também. Bastante cebola aqui já picadinha, miudinha, né? E aqui os nossos temperos. Nós temos alho. Aqui nós temos temperinho aqui também, que depois eu vou estar falando dele aqui, que aqui é um segredinho. E também aqui algum caldo aqui de carne aqui que a gente vai colocar no meio também. E a gente vai começar aqui, pessoal. Nossa chapa aqui, ela já está aquecida. Vamos começar aqui logo com o nosso bacon. Esse bacon, pessoal, não vamos deixar ele fritar demais, tá? Para ele não ficar aquele bacon duro no meio do feijão tropeiro. O bacon ele não precisa, pessoal, para o feijão tropeiro principalmente, ele não precisa fritar demais, né? Senão ele, igual aqui por exemplo, aqui eu coloquei um bacon mais gordo para ficar bem, ele bem suculento depois. E se fritar demais ele vai ficar seco, né? Não vai ficar legal. E aqui já começou a subir o cheirinho do bacon aqui, o cheirinho maravilhoso. E nosso feijão tropeiro no disco de arado, né, pessoal? Vamos deixar fritando aqui. Enquanto isso aqui, pessoal, vou mostrar um feijão que eu encontrei aqui. Feijão, ele tem um grão maior. Vou estar mostrando aqui para vocês aqui. Que é esse feijão aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Feijão grãozão, né? E a gente vai estar fazendo feijão tropeiro com ele dessa vez. Tá fazendo isso. Pessoal, nosso bacon, aí ó, já tá começando a pegar o ponto que eu quero, ó. Não vou deixar ele torrar, até porque eu peguei um bacon mais gordo. Eu acho que ele, se ele ficar duro demais no meio do feijão, não fica legal. E eu quero que ele fique mais molinho para poder ficar um feijão um pouquinho mais suculento, né? Então aqui agora a gente vai, já tá finalizando aqui, ó, a fritura dele aqui, ó. E com essa gordurinha desse bacon aqui que nós vamos fazer todo esse tropeiro aqui, tá, pessoal? Não vou usar óleo, não estou usando aqui somente aqui a gordurinha do bacon aqui, ó. É maravilhoso. Estou colocando aqui, pessoal, 500 gramas de bacon, tá? Bacon bem gordo. Você escolhe um bacon bem gordo lá, igual para escolher um aqui que tinha bastante toicinho, umas 250 gramas. E eu escolhi um aqui que tinha mais carne, né? Que aí dá para fazer um contraste legal aqui. Então agora nós vamos estar retirando aqui nosso bacon. O cheiro é maravilhoso desse bacon, pessoal. Tem coisa mais gostosa, ó. Coisa maravilhosa. Assim nós vamos estar tirando o bacon. E vai estar dando aqui uma passada na calabresa também agora, para poder, aos poucos aqui nós vamos. E aqui, pessoal, se quiser no disco de arado, se você quiser ir deixando aqui também, ó, nas laterais assim também, pode, tá? Fica legal também. Mas como aqui é muita coisa que eu vou fazer, eu vou estar retirando, porque tem muita coisa aqui que eu quero estar mostrando passo a passo para vocês aqui. Então, eu colocando aí na beirada aí vai atrapalhar. Pessoal, agora a gente vai colocar aqui a nossa calabresa. Colocando na beiradinha assim, pessoal, porque pode para não espirrar, tá? Aqui, pessoal, depois que o disco de arado ele tiver aquecido aqui, ó, é tudo rapidinho. O bacon demorou uns minutinhos, agora a calabresa aqui vai ser rapidinho, porque o disco tá muito quente. Esse aço do disco, pessoal, esse aqui é o disco de arado mesmo. Esse aqui, quando eu adquiri ele, já tem muito tempo. Se vocês olhar aqui o desgaste dele aqui, ó, é um arado que
Ele trabalhou, tá? Trabalhou muito. Então, quando ele foi trocado, que ele já não estava tendo mais serventia, eu consegui ele, adquiri ele com a pessoa, trouxe, coloquei as alças, fiz o fechamento dos furos dele, que tem 4 furos. Tem uns que tem 2 aqui no fundo dele aqui, para poder ele não ficar com vazamento. Eu mesmo fiz o fechamento. Aí depois eu levei ele ao fogo, coloquei bastante lenha em volta dele, deixei ele queimar bastante, limpei, tirei todo o ferrugem dele, curei ele, deixei ele curado com banha de porco, guardado para ele não enferrujar, que é o correto é esse. E ele já está comigo, pessoal, esse disco já está comigo aqui, já tem aproximadamente aqui uns 9 para 10 anos já que ele já está comigo já. E sempre fazendo comida nele. E hoje está difícil, já tentei encontrar, né, por aí, no ferro velho, tentei garimpar aí, não consegui achar outro disco, eu tô querendo um maior que esse. Se eu não encontrar, eu vou fazer um beiral nesse aqui, vou aumentar o tamanho dele aqui para me fazer grande quantidade de comida. Eu gosto de fazer, pessoal, eu gosto de fazer meus vídeos, mas eu gosto de fazer muita comida, que depois vem a galera aí para comer, daqui a pouco a minha família toda aí para degustar junto com a gente aí, então eu gosto de fazer grande quantidade. Então, mas não precisa de fazer, se você não tem o disco de arado, se tiver uma panela aí, você faz, e outra coisa, a sua receita aí você vai fazer de acordo com o tanto de pessoas que você tem. Igual, por exemplo, feijão aqui, eu tô aqui com 1 quilo de feijão, mas faça com meio quilo, 250 gramas, fica a seu critério, às vezes é para 2 pessoas aí, você pode fazer 250 gramas de feijão, né, colocando aí uma média de 50 gramas de cada recheio desse aqui, você vai fazer um belo de um feijão tropeiro pra você comer aí 2 vezes, 2 pessoas, tranquilo aí, almoço, né, sobrou pra janta, né, então, a receita minha aqui, eu sempre faço uma receita grande, que eu sou aquele costume, meu costume lá da roça, que esse panelão, que as comidas no tacho, né, então eu sou apaixonado com isso e eu não quero perder essa raiz, né. E aqui, pessoal, outra coisa que vocês podem estar colocando também no feijão tropeiro, que eu não vou colocar aqui porque a minha turma aqui não tem muito costume de comer. Eu sou apaixonado, minha esposa também, que é a carne seca. E a carne seca, lá no passado, eu lembro do meu avô contando, meu avô era tropeiro. E como é que eles faziam o feijão tropeiro? O feijão tropeiro, eles tinham que transportar na tropa, produtos que não estragava, que era a carne de sol, ela não era simplesmente igual hoje, que coloca sal, coloca lá para desidratar, não. Eles olhavam a época de fazer a carne de sol, por causa da umidade do tempo, né? Tinha esses dias de calor para estar fazendo, eles olhavam a posição que punha essa carne no varal, rumo ao norte, ao sul, ao leste. Então eles tinham essas tradições aí que eles faziam isso para essa carne ela ficar com menos de 1% lá de umidade. Ela não podia ter umidade quase que nenhuma, ela tinha que ficar uma carne dura. Quanto mais dura ela ficasse, aquela manta ficasse, mais aquela carne conservava, que depois quando ele ia pro trecho com aqueles animais ali, que aquilo ali era o alimento deles, aquela carne ali, eles tinham certeza que aquela carne não ia azedar, que ela não ia estragar. Então eles tinham isso. Então eles usavam muito, né, a farinha, né, muitas das vezes mandioca, outras farinha aquela farinha feita com o fubá, né, que é fubá torrado, fazia aquela farinha, porque era coisas que eles poderiam transportar e não estragava. E outra coisa, não se usava esse sal fino para fazer a carne seca, era o sal grosso, aquele sal bem grossão mesmo, que hoje a gente quase não acha ele. Eu lembro, né, da casa do meu avô, eles comprando saco de sal, ele trazia saco de sal grosso e mostrava pra gente. Aí, pessoal, a carne seca, ela era feita com um tipo de sal, que era um sal bem vidrificado mesmo, era bem pedregulho mesmo aquele sal. Não era esse sal fino que a gente usa aqui não, tá? Porque esse sal fino aqui, ele faz a carne reter muita umidade, ela fica uma carne muito úmida. E o sal grosso, ele desidratava a carne, que ela ficava com menos ali de 1% ali de umidade ali, para ela não estragar. E eu lembro lá do meu avô mostrando pra gente o sal que ele usava, né? Eu não lembro na época dele como tropeiro, né? Que ele cortou esse chão aí da região do Espírito Santo, tudo aqui montado em lombo de animal, até mesmo lá da Bahia,
e com transporte. Na época, ele contava a história que ele buscava alimentos, levava produtos, vendia e trazia alimento para a cidade de Pedra Bonita, que é a minha terra natal. Então ele contava essas histórias para a gente e mostrava também lá os equipamentos, né? As caixas que vinham no lombo daquelas mulas, os burros, né? Mais ele usava, segundo ele, gostava de usar mais as mulas, né? Eu não sei, eu acho que mais por causa da resistência, né? Então ele mostrava aquelas caixas, aquelas cangaias, que tudo era para o transporte ali. E ele falava como é que fazia o feijão tropeiro, né? O feijão tropeiro deles, raramente, igual por exemplo aqui, a gente vai colocar ovo. Raramente tinha ovo, raramente tinha uma couve, raramente tinha, né? O feijão tropeiro deles era feijão, a farinha e carne seca. E o toicinho ele salgava ele da mesma forma da carne seca e podia transportar no lombo do animal, né? E então assim, ele contava como é que fazia esse feijão tropeiro aí, a gente ficava imaginando isso aí, né? E era uma comida que eles não tinham como fazer com mais facilidade na estrada, por onde eles ranchavam, que é o modo que eles diziam, né? Eles ranchavam em alguma propriedade ou ranchavam em alguma beira de alguma mata, beira-rio, para dar água aos animais. E ali eles montavam ali os equipamentos, eles tinham uma grelha, que eles, na época, era ferreiro que fazia, hoje a gente fala serralheiro, né? É uma grelha que eles estendiam ela no chão, punha ali a lenha por baixo ali e fazia ali o feijão tropeiro ali. Era feito muitas das vezes num tacho, um panelão muito grande, que ali fazia para todo mundo comer. E essa alimentação do feijão tropeiro para eles acontecia, meu avô conta que acontecia para eles por volta de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, que eles iam pegar o trecho para viagem. Então o feijão tropeiro se consumia muito com café, né? Que é o que ele conta que eles faziam, né? Claro que o nosso feijão tropeiro hoje não vai ficar igual, né? Mas a gente vai estar lembrando aí essa história do feijão tropeiro aí, como é que era aí. E aqui, pessoal, nós vamos conversando aqui, mas a nossa calabresa já está aqui prontinha. Agora nós vamos estar colocando junto com o bacon, não tem problema, já está fritinha. Pessoal, vai dar muito tropeiro aqui, tá, pessoal? Isso aqui rende muito e é muito forte, né? Então, ó, só aqui, ó, eu achei que ia derreter muito por causa da muita gordura, mas não derreteu não, ó. Tem bastante, vai render bastante aqui o recheio aqui. Mas aí, pessoal, o recheio no seu feijão tropeiro, hoje é a primeira vez que eu vou estar colocando aqui, a pedido aqui da minha filha, minha esposa aqui, e a minha filha e a minha esposa colocar a banana da terra. Nós vamos estar fritando ela daqui a pouco para estar colocando no meio. Confesso que nunca coloquei, mas vamos colocar aqui. Mas o feijão tropeiro, o bom dele é isso, você vai criando aí seus recheios para colocar no meio aí, né? A carne seca, quer colocar, pode colocar aí uma carne de boi também cozida aí também, pega uma carne de boi aí e coloca, né? Você pode estar colocando de tudo aí ao meio aí que vai ficar legal. Agora aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui a nossa linguicinha de pernil, olha que coisa maravilhosa. Então nós vamos fazendo aqui, ó. Ei, coisa maravilhosa, olha. Salteadão do disco de arado, pessoal. Oi. Aí, pessoal, linguiça de pernil já tá no ponto, ó. Já tá. E fritinha. Cheirinho dela, linguiça apimentada. Outra coisa também, pessoal, aqui se você quiser tá colocando aqui, tá? Pimenta de cheiro, pimenta do seu gosto aí que você tiver. Eu só vou usar aqui depois, aqui na hora de temperar o alho ali, eu vou estar usando aqui algumas pimentas que eu tenho aqui. Mas se você tem uma pimentinha na sua horta, quiser colocar, ou até mesmo, né, você vai lá no mercado, comprar os ingredientes, achou uma pimenta dedo de moça, né, você pode colocar.
Aí se você quiser uma pimentinha um pouquinho mais forte, você coloca uma malagueta. A questão aí é de preferência. Eu prefiro colocar no alimento a pimenta, eu sou apaixonado com pimenta. Eu prefiro colocar no meu prato, né? Melhor assim, colocar lá no meu prato, porque eu coloco o tanto que eu gosto de uma pimenta bem forte. E gosto de pimenta saborosa, que a pimenta que só queima pra mim não resolve não. Eu gosto da pimenta que ela arde, mas que ela tem um ardilho com sabor. Mas eu prefiro colocar no meu prato, porque não é só eu que vou comer. Então, várias pessoas comendo. Então, tem pessoas que podem com pimenta, gostam de pimenta. Na verdade, eu vejo falar de pessoas que não podem com pimenta. Eu acho que isso aí, pra mim, por ao menos, na minha parte, é mito. Porque a vida inteira eu comi pimenta. Tanto pimenta do reino, pimenta que eu trago pra curtir em casa. E eu acho que pimenta... Agora, tem uma pimenta que eu acho, eu tenho certeza, que faz mal demais, é esses molhos que vem de mercado aí, que a gente compra no mercado, isso aí é um veneno. Isso aí, se você quiser fazer uma experiência na sua casa aí, você tem um molho de pimenta na sua casa aí, isso aí, não vou falar a marca aqui, é claro, até porque eu não vou, né, eu tô falando de todos, mas você pega ele aí, se você tiver uma moeda antiga, pinga uma gotinha em cima da moeda, primeiro você pinga uma gotinha em cima da pedra, cola a moeda, depois pinga um gotinho em cima e deixa por 20 minutos. Depois você vê o que acontece. A moeda fica clarinha. Se você tiver uma aliança encardida aí, uma coisa assim, uma pulseira, pinga lá umas 3 gotinhas desse molho de pimenta que a gente compra aí nele, deixa lá na vasilhinha por uns minutinhos, depois você tira pra você ver como é que fica. Limpa toda aqueles vinagre que tiver na peça, limpa. Porque aquilo ali tem muita química. Agora, a pimenta que você traz pra casa, ela... né, você curtiu em casa aí, você curte com azeite, com vinagre. Essa pimenta, você pode ter certeza que não vai te fazer mal não, tá? Essa você pode ter certeza. E agora, pessoal, nós vamos estar tirando aqui, ó. E a vaselina vai só enchendo, pessoal, ó. A vaselina vai só enchendo aqui, hein? Tô achando que o discão de arado aqui hoje vai ficar bem recheado, hein? Difícil. De repente, você que vai assistir esse vídeo, pessoal, quiser mandar um presentinho pra gente aí, ó. A gente precisa aqui de umas escumadeiras, a gente não tem aqui. O canal tá começando, né? Então, assim, quiser mandar um presentinho pra gente aí, a gente aceita. Agora aqui, pessoal, vou abaixar o fogo aqui e a gente vai dar uma friturinha na nossa bananinha da terra aqui, tá? Aí, pessoal, a nossa bananinha já tá... Não vou deixar mais, porque essa banana tá muito madurinha. Eu gosto da banana da terra mais madurinha, tá, pessoal? Então, se ela tiver mais verde, você pode deixar mais um pouquinho, mas aqui já tá bom aqui. E não preocupa não, tá, pessoal? Essa gordura aqui, ó, na hora que colocar a farinha, essa gordura aqui, a farinha consome ela todinha, tá? Então, assim, não vai ficar nada gorduroso, não. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que vai ficar. Galera, aqui o segredinho que eu vou mostrar pra vocês é que é o seguinte, essa couve aqui, eu vou dar nela uma douradazinha nela aqui nessa gordura aqui. Por quê? Você pode colocar crua? Pode. Mas de repente o seu tropeiro ele pode vir a dar cheiro de azedo. Talvez você faz no almoço, quer comer ele na janta, ele pode dar cheiro de azedo, mesmo se guardando na geladeira. Se você colocar essa couve aqui na gordura e deixar ela aqui, não deixar ela perder a coloração dela, ficar bem verdinha aqui, eu vou mostrar para vocês o ponto aqui. Você pode ter certeza que vocês vão fazer o tropeiro para o almoço, para a janta e para guardar para o outro dia, até 3 dias na geladeira. Eu tenho certeza que ele não vai azedar. Então vamos lá, ó, nossa couve aqui, ó.
Não precisa pôr nenhum tipo de tempero, tá, pessoal? Porque daqui a pouco a gente vai estar temperando o feijão aqui e os produtos que nós temos aqui já tá tudo temperado, né? Então vai precisar de colocar tempero. O sal que já tem nos ingredientes aqui já vai ser o suficiente. E você vai tirar também, né, aquele gosto do sumo da couve. Aí, ó, olha a coloração dela, verdinha, esse é o ponto, tá? E essa couve minha aqui, pessoal, ó, piquei com o talo e tudo. Se vocês olharem aqui, ó, eu não tiro o talo da couve não, tá? Eu deixo o talo, pico com o talo e tudo. Eu acho que fica muito crocante. Então aqui, pessoal, ó, nós já vamos estar tirando ela aqui, ó. Ó, como é que fica verdinha. Aí, cadê a gordura que tava aqui, pessoal? Aí, ó, já sumiu tudo aqui na couve, aí, ó. Agora, pessoal, nós vamos começar aqui colocando a nossa cebola, tá? Cebola minha aqui, eu gosto de triturar ela bastante aqui, né? A gente tem aquele trituradorzinho aqui. Aí começa colocando primeiro a cebola, pessoal, porque o disco quente, a cebola ela vai dar uma águazinha aqui, ó. Então não precisa de... Se você colocar o alho primeiro aqui, o risco dele queimar é muito grande. Então coloca a cebola aqui. Aí assim que ela pegar essa coloração amarelinha aqui, a gente já vai vir com o alho aqui também, ó. Pronto, pessoal, agora a gente vai colocar o nosso alho aqui. Aqui, pessoal, uma cabeça de alho bem grande, tá? Eu gosto aqui de... Aqui eu tenho aqui, pessoal, tempero de carne, tá? E um temperinho especial aqui que eu tenho aqui com alho e sal aqui, que eu coloco um pouquinho aqui. Mas o tempero, você pode fazer seu tempero aí, a seu gosto aí, né? Aqui eu tenho um caldo de carne aqui, 2 caldos de carne coloquei aqui. E um tempero aqui, que é um temperinho completo, né? Que esse tempero de mercado que a gente compra, aquele potinho, é um tempero completo para dar um saborzinho a mais aqui e chegar um pouquinho mais o sal aqui, tá? Páprica, picante e pimenta do reino. Se você não quiser colocar picante, você pode colocar a páprica a doce mesmo, né? Não tem problema não. Agora, pessoal, nós já vamos entrar com aqui o feijão aqui, tá? Ó, que feijão maravilhoso, ó. E aqui eu já baixei, tá, pessoal? O disco de arado aqui, o fogo no disco aqui eu já baixei, tá? No fogo bem baixinho mesmo, pra não... Senão a gente não vai conseguir dar muita rapa no disco, né? O disco aqui, pra ele queimar aqui, é muito rápido. E dá uma rapa grossa aqui, então...
Agora, pessoal, nós vamos voltar com os nossos ingredientes aqui, tá? Tem uma gordurinha aqui, tem aqui, ó, do bacon, da linguicinha aqui, da calabresa. A gente tá voltando com isso tudo por aqui, tá? Ó. Nossa bananinha frita. Tá aqui. Vai deixar uns minutinhos agora para pegar um gostinho. E daqui a pouquinho a gente já vai voltar com a farinha aqui, falando aqui a respeito da farinha também. Pessoal, aqui agora é a nossa farinha, tá? Então, o que que acontece? Essa farinha a gente leva ela ao fogo, dá uma esquentada nela, até ela dar uma torrada, ela muda de cor, tá? Porque isso também faz azedar. Você pegar, abriu, chegou com ela lá do mercado, colocou no tropeiro, tudo bem, vai ficar legal, vai ficar gostoso. Porém, se você for guardar o tropeiro, essa farinha também, ela pode fermentar e azedar o feijão tropeiro. Eu já tive algumas situações em casamentos que eu trabalhei, eu fui cozinheiro 16 anos, trabalhando em festas, onde a gente chegou no momento de servir a comida, o feijão tropeiro azedo. Então, eu comecei a torrar a farinha, claro que não só eu, mas começamos a ver que a farinha torrada ali, ela não estava azedando o feijão, que essa tendência é muita mistura. Ele fermentar e azedar é muito rápido. E fazendo dessa forma que você não vai ter problema. Então agora vamos começar a colocar aqui a nossa farinha aqui, ó. Aqui eu tenho aqui 1 quilo de farinha, tá, pessoal? E se você tiver também aquela farinha de beiju, aquela farinha de milho, você pode estar fazendo com ela também, que vai ficar muito gostoso, tá? Agora vamos mexer aqui um pouco. Vai pondo aos poucos, vai mexendo aí. Eu desliguei o disco aqui, pessoal, porque para não dar rapa queimada aqui, senão dá um gosto de queimada aqui, depois eu vou perder minha receita aqui, né? Mas vai mexendo aqui aos poucos, aqui, ó. Deixa o feijão bem al dente, tá, pessoal? Que aí, ó, que você mexer aqui, ele não vai massagar, tá? Pra não ficar aquele feijão tropeiro massagado, ele vai ficar bem inteirinho. Esse feijão que eu comprei aqui, ele levou aqui 50 minutos. Ainda ficou um pouquinho duro, né? Do jeito que eu queria aqui o ponto aqui, né? Então, dependendo do feijão aí, você vai colocando e vai testando ele aí pra você ver o ponto que vai estar bom aí pra ele não cozinhar demais. Senão, na hora de você mexer ele com farinha aqui, ó, ele vai estar desmanchando, né? E vai ficar aquele tropeiro todo massagado, né? E não fica legal, não. O tropeiro é muito bom ele ficar todo inteirinho. Né? Sempre usar feijão de cor, né? Dá um prato mais bonito, tá? Ó, aqui agora, ó, já deu uma misturada boa. Né? Tá caindo pro chão afora aqui, não tem problema. Meus talheres de mexer aqui, pessoal, muito pequeno, né? Tá bem no improviso ainda, mas devagar a gente vai adquirindo aí, tá? Mas o importante aqui, pessoal, é que vai ficar um prato muito saboroso, pode ter certeza. Aí depois, pessoal, servir aqui, também você pode aí, fica a seu critério, né? Arroz, um creme de milho, uma carninha assada no forno aí também vai ficar muito bom, né? Um largato assado aí ao forno, um pernil, vai ficar muito bom, pode ter certeza aí que, né? Um franguinho assado também fica bom. Tá? Combina com tudo. Vamos colocar mais farinha aqui, pessoal. Vou colocar o restante aqui. É 1 quilo, né? Então agora eu vou acabar de misturar. Depois eu vou ligar aqui por uns 10 minutos aqui. O disco tá quente. E já vai estar pronto o nosso tropeiro. E agora, pessoal, nós vamos estar aqui agora colocando a couve aqui para nós estar mexendo ela aqui, misturando ela bem aqui no meio aqui, tá? No começo aqui, pessoal, ela embola um pouquinho aqui, tá? Ó. Então vai ter que ir jogando farinha aqui nela assim, ó. Pra ele poder ir ressecando aqui, misturando, depois
Daqui a pouco a gente tá igualando ela todinha aí. Ó, só colocando farinha no meio dela aqui, daqui a pouquinho ela tá toda misturada no meio aí. E agora, pessoal, o que não pode faltar num tropeiro é o nosso torresminho caipira, né? Misturar aqui, ó, como é que tá até instalando aqui, ó. Ó, filma bem pertinho, ó. Pessoal, é tropeiro aqui para um batalhão, tá? Aqui, ó, de ingrediente aqui, entre todos os ingredientes aqui, nós estamos aqui com aproximadamente 5 kg de ingrediente aqui no meio aqui, tá? Aqui o fogo tá ligado bem baixinho, o nosso disco de arado não queimar essa beleza aqui. Tá aqui para queimar, pessoal. Qualquer um queimadinho no disco de arado dá gosto, tá? Pessoal, e aqui ficou pronto o nosso feijão tropeiro, bem recheado, no capricho, tá? Bem mineiro, tá? Pessoal, compartilha esse vídeo aí, deixa lá um joinha, um like pra gente lá, nos ajuda aí pra esse canal crescer, pra gente trazer mais receita pra vocês aí. Um grande abraço do Mineirinho. E agora, pessoal, experimentar aqui, né? Pra ver como é que ficou esse negócio aqui, né? Se ficar ruim, eu vou falar pra vocês que ficou ruim. Pode ter certeza que eu vou falar, tá? Pessoal, ficou maravilhoso, tá? Muito bem temperado, no capricho aí. Um grande abraço pra vocês. Que Deus abençoe.